Wesley, boa tarde a todos. E vamos direto ao ponto, porque a Câmara dos Deputados aprovou em primeiro turno o texto base da proposta de emenda à Constituição que aumenta a blindagem judicial para deputados e senadores. É a chamada PEC da blindagem. Acompanhe. Eram necessários 308 votos para aprovação. O placar foi de 353 votos favoráveis e 134 contrários no primeiro turno e 344 a 133 no segundo turno. De acordo com o texto, durante o mandato, deputados e senadores não poderão ser responsabilizados por atos, palavras ou ações. A abertura de processos e ordens de afastamento dos mandatos dependerão de autorização da Câmara ou do Senado. Se o pedido for negado, o processo fica suspenso durante o mandato parlamentar. A prisão de parlamentares, exceto em flagrante de crime inafiançável, também vai depender de aprovação da Casa, que o manterá sob custódia até a decisão. Além disso, medidas cautelares, como prisão domiciliar ou tornozeleira eletrônica, só terão efeito se confirmadas pela Câmara ou pelo Senado. A oposição foi a favor do texto, o governo Lula decidiu liberar a bancada para que votasse como quisesse. A aprovação da PEC foi negociada em agosto pelo ex-presidente da Câmara, Arthur Lira, para encerrar a ocupação da mesa diretora por parlamentares de oposição, em protesto contra a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro. É um texto sem novidades, é um texto sem invencionismos, é um texto que garante, na minha avaliação, o fortalecimento do mandato parlamentar de cada um que está nesta casa. Bom, fortalece, inevitavelmente, né? Dá mais audácia aos nobres parlamentares, mais coragem, ficam mais impetuosos. Sem dúvida, aliás, Wesley, o presidente Hugo Mota não disse nenhuma mentira nesse ponto. Fortalece muito o mandato de qualquer parlamentar a partir de agora no Brasil. Essa é uma PEC do oportunismo, a gente pode dizer assim, porque há muito tempo os parlamentares no Brasil estavam tentando aprovar essa PEC, só que não havia clima, não tinha ali aquele clima ideal para colocar essa PEC na votação. Agora, eles encontraram o momento ideal, em meio ao julgamento do presidente Jair Bolsonaro, em negociações em torno de anistia, se vai ter anistia, se vai ser uma anistia total ou moderada, eles colocaram no meio disso tudo a PEC da blindagem. E, claro, ela passou com esse argumento de que o parlamento está sendo atacado pelo Supremo Tribunal Federal, que há uma perseguição política contra alguns grupos de parlamentares no Brasil, mas só que eles colocaram no bolo todo tipo de crime. Qualquer ilegalidade hoje que for cometida por um parlamentar no Brasil vai ter que passar pelo próprio parlamento, seja o Senado ou a Câmara, eles vão votar. Duas casas extremamente corporativistas que se defendem ali a todo custo, eles que vão decidir se o colega de parlamento vai ou não ser preso por determinado crime que foi cometido. Então, é um momento ideal em que o brasileiro estava preocupado com o julgamento de Bolsonaro, se vai ter anistia ou não, o brasileiro não prestou atenção no que eles estavam colocando ali no meio dessa discussão. E eles estavam colocando essa PEC que, a partir de agora, dá mais privilégios a essa categoria que são os nossos políticos aqui no Brasil. Se já é uma categoria que vive fora da realidade do brasileiro, que acorda todo dia cedo para trabalhar, agora que eles estão realmente vivendo uma realidade paralela. É uma categoria cheia de privilégios e que agora aumenta ainda mais esses privilégios que eles chamam de prerrogativas, colocam um nome bonito para esconder o que realmente está por trás dessa PEC. O que é uma vergonha, realmente. Você imagina o seguinte, se um deputado ou senador, ele cometer crime de pedofilia, se ele cometer um assalto, se ele matar, se ele, por exemplo, for, digamos assim,
provado pela polícia que ele é corrupto, com prova, factível, sem sombra de dúvida. Mas ele não vai poder ser processado antes que a Câmara seguinte vai lá. Pode queimar os caras agora. É de uma vergonha absurda. E os caras, você viu o Hugo Mota dizendo aí, o presidente, né, para aumentar o povo. Não tem essa. Isso é para realmente fazer uma... É vergonhoso. O pior, eu sei que os nossos parlamentares do Piauí vão ficar zangados aqui com a gente, mas todos os 10 parlamentares piauienses, aí não tem negócio de ideologia política, não tem direito, aí não tem negócio de ser da direita, ser da esquerda, ser de centro, tudo de braço dado votaram exatamente a favor da PEC. Todos os 10 piauienses votaram a favor da PEC. E aí quando a gente olha por partido, vamos lá, você viu a reportagem dizendo o PT liberou. No PT foram 12 parlamentares que votaram a favor, inclusive desses 12, os piauienses estavam no bolo. Mas quem votou em massa mesmo foi o pessoal do centrão e da direita, principalmente. Você quer ver aqui, ó? Quando você olha para o PL, foram 82 votos, ou seja, todo mundo. Quando você olha para o Republicanos, foram 43 votos. O PSD, 24 votos. O União Brasil, 52 votos e o Progressista, 45. Ou seja, direita e centrão, literalmente, fizeram a festa ali dentro. Dentro do ambiente que a Lídia trouxe aqui pra gente, da discussão do momento, da ação do STF, eles estão se colocando como os perseguidos, né? Seriam os maiores interessados. Estão se protegendo, contra a perseguição. Eles usaram o argumento ideal, né? O que eu disse, eles estavam há muito tempo querendo colocar essa PEC em votação, mas não tinha um ambiente favorável. E essa história de perseguição política foi um ambiente ideal para colocar em votação essa PEC que protege todos os crimes. Pode ser, como o Wesley disse, o crime que for feminicídio, um deputado que bate na esposa, que mata a esposa, vai ter que esperar ali a análise deles, qualquer crime. Tem lá um deputado que é delegado que está aí, foi comprovado, que espancou a esposa, está lá, dando de machão todo santo dia, certo? E desafiando gente, e é gargantão. E, infelizmente, esse é o parlamento que nós temos. Agora, eu queria que algum parlamentar nosso aqui pudesse explicar, não é nem porque votou, mas é nos convencer de que isso aí não é uma grande imoralidade que estão fazendo com o Brasil para proteger os próprios parlamentares e nada mais. E repito, se fosse uma coisa localizada apenas por conta do Bolsonaro e do julgamento, não tinha o pessoal de esquerda votando. Não tinha. Claro. Era só mesmo lá os bolsonaristas. O caso é muito mais grave. O pior, o que é mais interessante é que a votação para aceitar ou não um processo contra um cara como esse, ou até para liberar de uma cadeia, se o sujeito for pego ali em flagrante delito por crime inafiançado, a votação é secreta, papai. Você não vai saber nem se o seu deputado foi favorável ou não. Até isso, os caras foram malandros. Desculpa a expressão. Para não se comprometerem diante da opinião pública. Claro. Não Isso ter a chama-se lista, né, malandragem. depois. Isso é malandragem. É a mesma coisa da gente estar aqui e não se posicionar. Você não se posiciona, eu não me posiciono. E aí, passa como malandro. Isso é brincadeira, meu irmão. Professor, você pediu a manifestação de algum deputado. Que convença, né? Que convença. Vamos ouvir o deputado Merlong Solano, que é do PT. Votou a favor. Votou a favor. Vamos ouvir o deputado Merlong. É verdade que a abertura de processo contra parlamentar terá que ser autorizado pela Câmara ou pelo Senado. Isso é verdade. Como já era na Constituição de 1988. O que muda? É que agora haverá um prazo de 90 dias para a casa se manifestar, votar, se autoriza ou não. E a votação não será secreta, como estava no projeto original. A votação aberta, de modo que cada parlamentar terá que prestar conta à opinião pública e ao seu eleitorado pelo seu voto. Se autoriza ou não um determinado processo contra um determinado parlamentar que esteja sendo acusado de algum tipo de irregularidade. Além de tudo isso, a importância que eu considero de manter o diálogo com o presidente da Casa e com boa parte do Centrão, sem o qual o nosso governo não consegue aprovar qualquer matéria importante. Das muitas que já votamos, foi com esse voto deles, e outras tantas que precisamos votar, como, por exemplo, a isenção do imposto de renda até R$5.000, o programa Luz do Povo, o Gás do Povo e tantas outras votações importantíssimas que afetam a vida de todo o Brasil e teremos que fazer até o final do ano. Então, votei sim.
para manter um diálogo entre o nosso partido e o presidente da Casa e boa parte do Centrão. Pai, me permita dizer, deputado, mas o senhor pode convencer aí qualquer pessoa. A mim você não convenceu, não sei vocês. A mim não convenceu. Vou explicar por quê. Há bem pouco tempo atrás, como é que se mantinha diálogo com os parlamentares de oposição, centrão, direita, liberando emendas, e nós estamos na liberação de emendas maior que já se viu nesse país. Do governo Bolsonaro para cá, a liberação de emendas é uma coisa absurda, isso aumenta. Isso é o que faz, às vezes, os caras realmente liberar. Isso aí é outra coisa, isso aí é uma outra história. E ao contrário do que o senhor está dizendo, é verdade. Lá eles fizeram um destaque que alterava, e esse destaque foi derrubado, que alterava a história da votação secreta, no caso, apenas no caso da liberação de um processo, do cara ser processado ou não. E já no caso de prisão, mantinha secreta. Só que estão fazendo um acordão lá para derrubar essa outra que passou esse destaque, para manter tudo secreto. E você tem uma ideia de como é que os caras... Só por falar desculpa que eles deram lá, não vão sorrir, não. Eles disseram, estão pedindo para que seja feita a nova votação, porque os deputados estavam dormindo. Alguns deputados dormiram, cochilaram, e aí passou e ninguém viu, porque eles estavam dormindo. Eles queriam um placar ainda mais elástico. Seria um placar elástico. Para você ver o absurdo e muitas vezes a vergonha que é um parlamento que nós temos. Lembrando que essa PEC vai passar pelo Senado e diante dessa repercussão nacional tão negativa, já há um grupo de senadores falando que dificilmente ela vai ser aprovada no Senado. A esperança do povo brasileiro é que no Senado Federal ela não passe. Para isso, a população tem que pressionar. O problema de nós brasileiros é que a gente só acorda depois que a votação já está feita. Aí é mais difícil. O brasileiro não acompanha o legislativo, o brasileiro não sabe como vota seu deputado, seu senador, só acorda quando a lei já foi sancionada e já está valendo. O brasileiro está repercutindo essa questão na Câmara, tem que pressionar para que o Senado possa moralizar essa questão, porque o que a Câmara aprovou ontem é uma verdadeira imoralidade com o povo brasileiro. E essa justificativa do deputado Merlong, de acordo com o Centrão, para que o governo possa aprovar o imposto de renda, me poupe, né, deputado? Um aceno para o Centrão, para manter a boa vizinhança. Não justifica. Então o deputado não convenceu ninguém nessa bancada aqui. Né? Piora a situação, colocar a votação do imposto de renda para justificar uma PEC como essa, não tem justificativa, deputado. Tem um programa de energia elétrica, de gás do povo também. E lhe digo uma coisa, tem dezenas de deputados respondendo processo lá no Supremo por corrupção. Tem um monte deles lá respondendo dessa forma. E claro, está todo mundo querendo ser protegido, no final das contas, meu amigo. São dezenas, e muitos deles respondem a mais de um processo. É uma coisa absurda, sabe? Realmente... Agora nós temos uma opinião também de um parlamentar do PT, só que contrária à aprovação da PEC. Vamos ouvir o presidente do PT no Piauí, o deputado estadual Fábio Novo. A orientação do partido foi votar contra essa matéria. 54 deputados, é a maior bancada de partidos que votou contra a matéria. É desnecessária, porque nós acabamos de ter um julgamento histórico no Supremo Tribunal Federal. Isso é uma resposta ao Supremo Tribunal Federal. Não pode se tratar um deputado e um senador diferente. O que se aprovou ontem foi para blindar deputados e senadores que sejam investigados. Eu sou deputado e não quero ser blindado. Respeito o CPF de quem votou a favor, mas na condição de presidente do partido, discordo da orientação do partido em nível nacional, foi votar contrário a essa matéria. Mas cada um tem o seu CPF e responde. Se eu estivesse lá, não votaria favorável, votaria contra. Majoritariamente, de fato, o PT foi contrário à proposta. Bom, ele foi contrário, majoritariamente sim, mas eu preciso botar uma coisa. Se o governo quisesse, de fato, fazer a sua parte, tinha vindo a recomendação para que ninguém votasse favorável. Então, pronto, o governo deu a sua contribuição. Não à toa que 12 parlamentares do PT, 10 ou foram 12, porque teve primeira e segunda votação, na primeira parece que foram 10, na segunda votação, aliás, na primeira 12, na segunda 10, não tinham votado. Então, ou seja, eles têm parcela de culpa no que aconteceu também. Claro, menos ou mais, mas tem.
É porque da parte do governo foi uma negociação, um toma lá da cá. O governo libera a sua bancada, os parlamentares avaliam como votar e o governo, em troca disso, porque não proibiu o voto sim, o governo coloca na mesa de discussão com o presidente da Câmara, muito interessado na aprovação dessa PEC, coloca na mesa de discussão, olha, a gente liberou, então coloca aí na mesa para votar a questão do imposto de renda, a isenção do imposto de renda para quem recebe até R$5.000 mensais. Então o governo fez uma troca, o governo é interessado, da mesma forma que os partidos de direita votaram de forma maciça, como forma de se defender do Supremo Tribunal Federal. Então, todo mundo ali teve o seu interesse na hora de votar. O último interesse é o interesse do povo, mas foram os interesses pessoais de cada lado. A esquerda tem os seus interesses e a direita também, interesse final de que todo mundo se proteger no Congresso Nacional. O Brasil, ou melhor, os brasileiros, esses é que, infelizmente... Ninguém protege. Né? Ninguém protege. Muito bem. Vamos ao portal